Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros e você está no canal Bote Fé na Matemática. Estou trazendo aqui uma questão bem interessante de cálculo vetorial, tá? Uma questão que envolve tanto a equação da reta como a equação do plano, tá? Então vamos ver aqui como é que a gente resolve essa questão. Olha só o que é que ela diz. Encontre a reta L que passa pelo ponto P e é ortogonal à reta R, certo? Aí você pode dizer, gente, professor, e essas equações aí do plano? Exatamente, o exercício já disse para a gente que, na verdade, a reta R ela é a reta que é gerada pela interseção entre esses dois planos, que eu estou chamando aqui de π1 e π2 só para identificá-los, tá bom? Então, essa é a situação. Eu fiz até um desenho geométrico aqui para a gente visualizar melhor o que o exercício está dizendo. Claro que não necessariamente esses planos π1 e π2 são ortogonais, como eu desenhei, mas porque assim, só para nós, mas é assim que eu sei desenhar, certo? Se for inclinado já fica mais difícil para mim. Enfim, e aí a gente tem a reta L, ó, que intersecta a reta R aqui ortogonalmente, certo? Ou seja, existe um ângulo de 90 graus entre essa reta, entre os vetores diretores, né, da reta L e da reta R. Beleza? Essa é a informação que a questão nos deu. Pronto, beleza. Então a gente já entendeu o que é que a questão está pedindo para a gente e o que é que ela deu. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Bem, se a gente quer determinar a equação de uma reta, a gente precisa de quê? Ah, professor, a gente precisa de um ponto, beleza, a gente já tem, né, o ponto P, e a gente precisa de uma direção, né, que é justamente a direção aqui, o vetor diretor da reta L, que é o que a gente precisa. Pois bem, para encontrar essa direção, pode ser que a gente analise aqui e já ache a direção de cara, ou também, se a gente encontrar um outro ponto que está na reta L, a gente também consegue gerar essa direção, uma vez que a gente já teria dois pontos, né? E a gente consegue gerar um vetor a partir de dois pontos. Então, essa segunda opção é que vai ser a nossa forma de resolver o exercício. Então, nosso objetivo aqui, pessoal, vai ser encontrar esse ponto P0 aqui, que intersecta a reta L com a reta R, tá bom? Então, esse vai ser nosso objetivo. Como é que a gente vai fazer? Bem, inclusive eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link em que eu vou colocar o PDF e que eu respondi de uma forma ligeiramente diferente do que eu vou responder aqui para vocês, tá? Dessa maneira que eu fiz aqui no quadro, que eu vou fazer aqui para vocês no vídeo, ela acaba sendo um pouquinho menor, tá? Olha só. O que é que acontece, pessoal? Bem, observe o seguinte. Eu vou pegar aqui os vetores normais desses dois planos, π1 e π2. E aí eu vou chamar de N1 e N2, tá bom? Então, eu vou pegar aqui o N1, vai ser, né? Só a gente olhar os coeficientes aqui, não é isso? Então, vai ser 1, 2 e menos 1. O vetor normal do plano π2 vai ser 2, menos 1 e 1. Beleza? Bem, se a gente quisesse encontrar o vetor diretor da reta R, como é que a gente faria? Como é que a gente acharia o vetor diretor da reta R? Bem, observe, né, ó, que a reta, né, o vetor diretor da reta R, ele está aqui assim, né, o VR, ele tanto é ortogonal ao vetor N1, como ele é ortogonal ao vetor N2, né? Uma vez que a reta R está nos planos, essa é justamente a definição de vetor normal, né? Que ele é perpendicular a qualquer vetor que esteja no plano, ou seja, paralelo ao plano. Essa é a definição do vetor normal. Então, como esse vetor VR é perpendicular a N1 e a N2, bem, uma forma de encontrá-lo é justamente a gente fazendo o produto vetorial entre N1 e N2. Tá certo? Beleza. Só que a gente nem vai encontrar aqui esse produto vetorial. Lá no PDF que eu comentei com vocês agora há pouco, eu fiz dessa maneira, fazendo o produto vetorial, encontrando, e usei o fato do vetor VL ser ortogonal justamente para a gente encontrar uma condição, né? Porque a gente vai ter que o produto interno entre eles é zero, e aí apareceu uma condição sobre o vetor diretor da reta L. Mas aqui a gente vai usar um outro raciocínio, que é o seguinte, olha só, pensa comigo o seguinte. Imagina que eu tenho aqui, ó. Imagina que eu tenho esse plano, certo? Em que esse plano, digamos que esse vetor aqui seja o N1
e digamos que esse outro vetor aqui seja o N2. Tá? Então, observe, né, que o vetor VR ele seria perpendicular a esse plano, né? É isso que diz o produto vetorial, tá certo? Então esse vetor VR ele é perpendicular a esse plano. Como a nossa reta L ela é ortogonal à reta R, bem, só existe uma possibilidade do vetor diretor da reta L, é que ele more justamente nesse plano aqui, ó. Ele vai morar justamente no plano gerado pelos vetores N1 e N2. Tá certo? Ó, porque imagina, eu tenho aqui os vetores normais, tá? Imagina que eu tenho esses dois pincéis aqui, são os vetores normais. Deixa eu ver se vou colocar assim para vocês visualizarem. Até tá formando um plano aqui. Aí eu tenho o vetor diretor da reta R, que ele é ortogonal a esses dois vetores. Então ele está apontando aqui para cima. Como o vetor da reta L ele é perpendicular a esse aqui, né, ao da reta R, a única possibilidade é que ele esteja morando aqui no plano gerado por esses dois vetores. Tá certo? Então, geometricamente, a gente tem essa situação. Se você não consegue visualizar isso aqui que eu estou falando, aí você pode ir para essa alternativa que está lá no PDF. Mas é isso que acontece, tá bom? Se eu tenho um vetor que é ortogonal ao VR, obrigatoriamente, ele vai estar no plano gerado por esses dois vetores, N1 e N2. E o que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer que o nosso vetor, eu vou escrever aqui porque eu vou precisar de espaço, tá? Isso quer dizer que o nosso vetor VL, ele é escrito como combinação linear do vetor N1 mais o vetor N2. Tá? Pronto. Agora observe o seguinte, aí eu vou substituir aqui, ó. Então vai ficar A que multiplica 1, 2 e menos 1, mais B que multiplica 2, menos 1 e 1. Tá bom? Porque ele é combinação linear, escrevi aqui as coordenadas do vetor N1 e N2. Pronto, então isso aqui vai gerar para a gente, ó, A vezes 1 dá A, B vezes 2, 2B. Primeira coordenada. Segunda coordenada, 2A, B menos 1, menos B. Terceira coordenada, menos A, mais B. Pronto. Então, esse é o vetor diretor da nossa reta L. Ele está em função justamente dos vetores N1 e N2. Tá bom? Que foi justamente a informação que foi dada. O fato dele ser ortogonal à reta R. Tá bom? Então, é aí que a gente usou essa hipótese. Bem, agora observe o seguinte. Vocês concordam comigo que eu tenho um ponto, e mesmo que eu não saiba ainda quem é A e quem é B, eu sei um vetor diretor da reta L, então a gente consegue escrever as equações paramétricas da reta L. E é isso que a gente vai fazer. Olha só. Então lembra, as equações paramétricas, né, a gente coloca ó, x, y e z, coloca as coordenadas do ponto, 1, 0, 1, mais as coordenadas do vetor diretor vezes t. Então vai ficar mais A mais 2B t, segunda coordenada, mais 2A menos B t, mais, só para ficar um positivo e um negativo, eu vou inverter aqui, tá? Vou colocar assim, B menos A, que dá no mesmo, né? Certo? Então, essas são as equações paramétricas da reta L. Aí você diz, professor, mas e como é que a gente vai fazer para achar o A e o B? Aí é justamente onde eu disse para vocês, ó, o nosso objetivo vai ser encontrar esse ponto P0 que está na interseção. Então, observe o seguinte, se ele está ali naquela interseção, observe que essa reta, ela intersecta esse plano e intersecta esse plano, que é justamente dizer que ele intersecta a reta R. É justamente o que a gente vai fazer. Intersectar quer dizer que quando eu jogar as equações paramétricas dessa reta aqui dentro da equação do plano, eu vou encontrar justamente o parâmetro t que acontece essa interseção, tá bom? Então,
primeiro passo vai ser esse. A gente vai encontrar em qual parâmetro T a interseção acontece. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou colocar assim, L em π1, tá bom? Ou seja, eu vou pegar essas equações aqui e vou jogar no plano π1 inicialmente. Então, vamos lá. O x é isso aqui, vai ficar 1 mais A mais 2B, T, certo? Que foi aqui, ó, x, aí mais 2y, então vai ficar mais 2, que multiplica 1, mais A mais 2B, T, menos Z. Então, vou pegar aqui, eu não sei de onde eu tirei do x de novo, né? Me ajudem aí, pessoal, falem aí, vocês têm que falar. Ô, adianta, me ouvindo? Ah, não dá não, né? Foi mal. Então, vamos aqui, ó. Na verdade, eu peguei a coordenada de x novamente, né? Então, deixa eu pegar a coordenada certa, é essa. Então, vai ficar mais 2 vezes 2a menos b, t, tá? E agora o z é menos o z, ó. Menos o z. Então, vai ficar menos... Se quiser, a gente já troca o sinal aqui, para não ter que colocar um parênteses. Então, menos 1. Trocar o sinal daqui, ó, colocar um menos aqui, é simplesmente trocar a posição do A com o B. Tá certo? Ó, imagina que eu tenho um menos aqui fora. Aí menos por mais é menos e menos por menos é mais. Então aqui dentro vai ficar A menos B. Tá certo? Então mais A menos B, T. Isso aqui igual a 1. Beleza? Pronto. Observe aqui, ó, que eu já tenho 1 cancelando com esse menos 1. E agora o que eu preciso fazer é colocar T em evidência, porque eu quero encontrar o valor de T, tá certo? Então vai ficar assim, ó, T e multiplica. Aí esse dividido por esse vai sobrar só o que está no parênteses. A mais 2B. T dividido, né, esse termo todinho dividido por T, vai sobrar esse cara aqui. Aí eu já faço a multiplicação. 2 vezes 2A, 4A, mais por menos é menos, 2B, certo? E esse cara que falta aqui, colocando em evidência, né, o T, vai sobrar A menos B. Então, mais A menos B, isso aqui igual a 1. Tá joia? Eu vou escrever aqui, pessoal, por conta do espaço. A conta é grande. Então, ó, T, eu já vou passar dividindo já. Ó. T é igual a 1 sobre... Aí vamos ver aqui quanto é que vai sobrar. Vai ficar, ó, A mais 4A dá 5A. 5A mais A, 6A. E o B, 2B com menos 2B cancela, sobra só menos B. Pronto. Então a gente encontrou, pessoal, o parâmetro em que acontece a interseção, ou seja, o valor de T em que acontece a interseção. Então, com isso aqui, a gente consegue identificar as coordenadas desse ponto P0, tá certo? Claro, inicialmente eles ainda vão ficar dependendo do A e do B, tá bom? Mas tenha calma, o negócio é meio longo, mas a gente chega lá. Olha só, então o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Só por uma questão de espaço, eu vou pegar isso aqui e vou substituir o valor de T aqui. Tá joia? Para a gente poder encontrar o ponto P0. Então o que a gente está fazendo agora é encontrando P0, tá certo? Eu vou botar aqui, ó. Encontrando P0. Beleza? É o que a gente está fazendo. Eu vou pegar esse cara aqui e vou jogar ali. Então, eu vou ter que a coordenada x do meu ponto P0 vai ser 1 mais A mais 2B. T é isso aqui, né? Então, quando eu multiplicar T por isso, na verdade vai ficar só dividido por 6A menos B. Aí eu tiro o MMC aqui, ó. E vai ser o próprio 6A menos B. Dividido por 1, dá ele mesmo, vezes 1. Então vai ficar, ó, 6A menos B. Ele dividido por ele é 1. 1 vezes o que está no numerador dá o numerador. Então, mais A mais 2B. Certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? 6A mais A, 7A, menos B mais 2B, mais B. Dividido por 6A menos B. Pronto. Então, essa é a coordenada x do nosso ponto P0. Agora, vamos para a coordenada y. Bem, a coordenada y é esse cara aqui. Então, vai ficar, ó, 2A
menos B. Quando eu multiplicar por esse cara aqui, na verdade só faz dividir por 6A menos B. Pronto. O Y já sai direto porque não tem... Aqui é zero a coordenada, né? E a coordenada Z, a gente tem o seguinte. Vai ficar 1 mais B menos A dividido por 6A menos B. Tá joia? De novo, tira o mínimo aqui, né? Fica 6A menos B. Ele dividido por 1 vai dar 6A menos B vezes 1. Então, fica 6A menos B mais B menos A. Então, menos B com B cancela. Então, aqui vai ficar 5A sobre 6A menos B. Aí você vai dizer, professor, e agora? Ainda está dependendo de A e P, né? As coordenadas do ponto. Como é que a gente vai fazer para encontrar esse vetor diretor direito? Calma, né? Porque a gente só fez substituir no plano π1, mas ele não tem que estar no plano π2 também? Aí é justamente onde a gente vai chegar numa relação entre A e B, tá bom? Então agora a gente vai pegar, ó, esse ponto aqui, P0, ele também pertence ao plano π2. Então se ele pertence, ele tem que atender à equação do plano π2. Tá joia? Então eu vou jogar aqui, ó, vou substituir. Vou mudar de cor aqui para não confundir vocês. Então vai ficar o quê? Ó? 2 vezes x. Quem é x? É esse cara aqui. Tá bom? Então vai ficar 7A mais B sobre 6A menos B. Tá? Aí, ó, menos y. Então vai ficar y tá aqui. Menos isso aqui. Então vai ficar... Olha só, pessoal, a gente já pode fazer a relação toda aqui, ó. É menos y. Então eu vou fazer a relação só no numerador. Então vai ficar menos 2A mais B. Tá certo? Só por uma questão de espaço. Menos 2A mais B sobre 6A menos B. Tá bom? Porque é menos y. Agora mais z. O z tá aqui. Então mais z, que é 5A sobre 6A menos B. Isso aqui tem que atender a equação do plano, ou seja, igual a zero. Tá bom? Bem, aí olha só. Observe que eu já tenho os denominadores todos iguais aqui. Como isso aqui é uma equação que é igual a zero, então imagina o seguinte, ó, imagina, você tem várias formas de você raciocinar. Você pode imaginar que, como você já está no mesmo denominador, você pode juntar numa fração só, certo? Com o mesmo denominador, porque ele já é comum. E multiplicar dos dois lados por 6A menos B. De tal forma, pessoal, que na verdade o que vai acontecer é que esse denominador aqui, ele vai desaparecer, tá certo? Deixa eu só colocar aqui para ficar mais claro. Vou multiplicar aqui, ó, como já tem o mesmo denominador, vai ficar 14A mais 2B. Aqui eu já vou somar para diminuir, ó. Menos 2A com 5A, fica 3A mais B. Tudo isso dividido por 6A menos B igual a zero. Tá bom? Então, ó, como isso aqui é uma equação, tá igual a zero, esse cara do denominador aqui, ele desaparece, ok? Você pode pensar como eu disse, multiplica dos dois lados por 6A menos B, e aí ele vai simplificar. Ou então, se você quiser imaginar, zero é a mesma coisa que zero dividido por 1. Quando você fizer o cruz credo daqui, você vai ter esse cara vezes 1 e esse cara vezes 0, que vai dar 0. Resumindo, a gente vai ficar com a seguinte expressão. Bem, 14A mais 3A vai ficar 17A mais 3B igual a 0. Beleza? Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o A. Então, vou passar 3B para o outro lado. Ele vai negativo, certo? E o 17 depois vai passar dividindo. De modo que a gente vai ficar com isso aqui, ó. A igual a menos 3B sobre 17. Então, essa é a relação que existe entre o A e o B. E agora, professor Adriano, o que é que eu faço?
Bem, agora eu vou pegar essa relação que existe entre o A e o B, ó, e vou voltar aqui nas coordenadas do meu ponto P0. Então eu vou voltar aqui e vou substituir, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Calma aí na fé que tá terminando já tá quase no finalzinho, certo? Inclusive, se você ainda não deixou o like, acredito que essa questão vale seu like aí, viu? Porque realmente é uma questão bem interessante, né? Mas dá um pouquinho de trabalho. Olha só. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos substituir a nossa relação nas coordenadas do ponto. Então, com isso, ó, o meu x agora, ele vai ficar da seguinte maneira. Onde tem A, eu vou colocar menos 3b sobre 17, tá? Então, vai ficar 7 que multiplica menos 3a sobre 17 mais b. Perdão, aqui é b, né? Menos 3b, que é a relação aqui, ó. Menos 3b sobre 17. Então, 3b mais b dividido por 6 que multiplica menos 3b sobre 17 menos b. Certo? Aí, olha só, pessoal. O que eu tenho no numerador e no denominador é uma soma, né? E nessa soma, todos os fatores, né? Ó, esse primeiro fator eu tenho b, esse fator eu tenho b, esse eu tenho b e esse eu tenho b. Isso permite com que eu possa simplificar o b que está no numerador e no denominador, tá certo? Então, olha só, esse cara aqui eu simplifico, ou seja, divide b por b, dá 1. Aqui é a mesma coisa, b por b vai sobrar 1, aqui sobra 1 e aqui também sobra 1. Beleza? Então, a gente já se livrou das variáveis. Aí a gente vai ficar agora com o seguinte, ó, menos 7 vezes 3, 21 sobre 17, mais 1, tá? Só que 1, vou colocar aqui, ó, mais 1 sobre, e aqui é a mesma coisa, ó, mais por menos é menos, 6 vezes 3, 18 sobre 17, menos 1. Tem que tirar o MMC. Mas uma outra forma de você pensar, quando o número aqui é 1, vocês concordam comigo que 17 dividido por 17 é 1? Então, no lugar de eu pensar que aqui tem 1, eu vou pensar que tem 17 dividido por 17. Então, vai ficar menos 21 mais 17. Vai dar menos 4, né? Então, vai ficar menos 4 sobre 17, dividido, aqui é a mesma coisa, ó. O 1 eu vou pensar que é 17 sobre 17. Só que como os sinais estão iguais, né? Eu vou conservar o sinal e vai ficar menos 18 menos 17. Vai dar 35. Menos 35 sobre 17. Divisão de fração sobre fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, você fazendo isso aí, o que vai acontecer é que vai simplificar aqui esses dois denominadores. Menos por menos fica mais. Então, aqui dá 4 sobre 35. Pronto. Então, essa é a coordenada x do nosso ponto P0. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os outros. Ó, y eu vou substituir aqui. Observe, pessoal, que no denominador ele é igual para as três coordenadas. Então, essa parte do denominador aqui, né? Observe que sempre vai sobrar menos 35 sobre 17. Tá certo? Porque o b ele sempre vai simplificar. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 vezes, quem é o a? Menos 3b sobre 17, tá? Menos b. Dividido, a mesma coisa, ó, 6 por menos 3b sobre 17, menos b. Tá joia? Pronto, aí de novo, ó, os b vão simplificar, né? Vai sobrar 1. Aí aqui vai ficar menos 6 sobre 17, menos 1 sobre... Aí o denominador é a mesma conta, é essa mesma conta daqui. Então vai ficar menos 35 sobre 17. Tá? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Bem, aqui é o mesmo pensamento, ó, 17 sobre 17. Como o sinal é negativo, vai dar 23, não é isso? Então vai ficar menos 17, 23. 23 sobre 17. Ajuda aí que o Tic-Tac já está numa hora dessa, né? Esse monte de conta, mas a gente chega lá.
Aí aqui é a mesma coisa, ó. Fração sobre fração. Quando a gente inverter a do denominador, vai simplificar esse com esse. Menos por menos, isso aqui dá mais. Então dá 23 sobre 35. Tá? Então a coordenada Z aqui, ó, vai ficar 5 vezes A, que é 5 vezes menos 3B sobre 17, tá? Dividido por esse mesmo negócio aqui, né? 6 vezes menos 3B sobre 17 menos B, tá? De novo, como eu tenho B aqui, tenho B aqui, tenho B aqui, eu posso simplificar. Sempre que tiver em todos os fatores, quando eu estiver somando ou subtraindo, eu posso simplificar na fração, tá bom? Bem, aí aqui no numerador vai ficar o quê? Mais por menos é menos, 15 sobre 17, o denominador dá a mesma coisa, menos 35 sobre 17. Tá? Simplifica aqui, né? Ó. Menos por menos fica mais. Então aqui dá 15 sobre 35. Tá? Então se eu não errei nada de conta, né? Que aí você até me perdoe se eu errei alguma conta aqui, mas acontece. E aí você pode conferir lá no PDF que lá tá certinho a conta. Tá bom? Mas se eu não errei nada, essas são as coordenadas do ponto P0, tá? Tá, vamos lá. O diretor disse aqui no ponto que eu não errei não. Tá certo a conta. Então vamos lá, vamos continuar. E agora, professor Adriano? Pronto, pessoal, agora acabou. Ó. Eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto P e eu tenho o ponto P0, que eu acabei de encontrar aqui as coordenadas dele. Então, se eu tenho dois pontos, eu consigo, de fato, encontrar um vetor diretor para a nossa reta L. Beleza? Vou só apagar aqui e a gente finaliza. Então, pessoal, para dar uma adiantada, né, ó, o vetor diretor da reta L, a gente agora pode encontrar como sendo o vetor PP0. Certo? Que são os pontos que a gente tem da reta L. Bem, P0 a gente encontra fazendo, né, P0 menos P, e aí eu já fiz aqui o cálculo, né, vai ficar 4 sobre 35 menos 1, 23 sobre 35 menos 0, que dá ele mesmo, e 15 sobre 35 menos 1, que é a outra coordenada do ponto P. Então, fazendo o cálculo, a gente vai encontrar isso aqui. E aí, finalmente, né, a gente chega x, y, z, nas seguintes equações da reta L. Coloca as coordenadas do ponto P que foi dado lá, e aqui são as coordenadas do vetor diretor. Então vai ficar menos 31 sobre 35S, só para usar um parâmetro diferente, tá? Do que a gente estava... Pode colocar T, tanto faz. Mais 23 sobre 35S, menos 20 sobre 35S. E graças a Deus a gente terminou essa questão, né? Realmente é uma questão bem longa, mas espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, tá? Deixa aí nos comentários. Agradeço demais se deixarem o like e se inscreverem no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.